Boa noite, pessoal do Descomplicando a Medicina, tranquilão? Acho que vocês todos me escutam. Vamos começar a falar com o pessoal. Boa noite, todo mundo. O pessoal tá entrando devagarzinho. Avise todas as suas amigas, avisem todas as suas colegas, obviamente do sexo feminino. Tá todo mundo me ouvindo direitinho? Vamos falar sobre endometriose. Acredito que a maioria das mulheres aí tá com muita coceira nas mãos aí na boca para perguntar sobre informações de endometriose, quais são os sintomas, se elas podem sofrer disso. Então vamos comentar agora sobre endometriose. Vamos falar sobre se pode engravidar, quais são os riscos, se pode virar câncer. Vamos falar também quais são os motivos de desenvolver a endometriose. Vamos conversar com o Dr. Arnaldo Cambiage. Ele é ginecologista, especialista em endometriose e reprodução humana. Pessoal que tiver dúvida, principalmente a mulherada aí, vai mandando mensagem pra gente. O Dr. Henrique aí tá empolgado, grande ortopedista, muito ruim no tênis por sinal, mas grande ortopedista. E vai mandando pergunta. O ortopedista vai ser convocado para ir pro frente do Covid, hein? Cuidado, hein, cara. Os técnicos também valem, hein? Cuidado. Vai mandando as perguntinhas, pessoal, que a gente depois faz pro Dr. Arnaldo, tá certo? Vamos só esperar ele aí entrar. Falou que era britânico no horário, já tá atrasado um pouquinho aí. Pessoal que tem dúvida, não esquece, manda a perguntinha. Conforme a gente vai conversando com o Dr. Arnaldo, a gente já pergunta para eles as dúvidas do pessoal. Certo? E aí, Henricão, já tá sabendo entubar já, cara? Cuidado, hein, meu, vai sobrar pra você, hein? Não é só passar haste intramedular, não. Vai ter que passar tubo na traqueia agora, hein, cara? Vamos lá. Deixa eu mandar uma mensagem aqui pra mandar ele entrar aqui. O pessoal tá entrando e debandando aí. Tá todo mundo me ouvindo muito bem? Tá ruim? Tá bom o áudio? Dá um oi aí se tá bom o áudio, tá ruim. Doutor Marcelo aí, campeão nas lives aí também. Manda umas mensagens se tiver ouvindo. Ele tá aqui, mas não tá pedindo pra... Doutor Arnaldo, o senhor tem que me pedir aqui a autorização, senão você não vai fazer parte. Deixa eu ver aqui. Pronto, mandei pro senhor aqui. Tá bom? Maravilha. Shani, quais são os medicamentos que ela toma? Explica melhor aí quais são eles. Que pode ser desde uma dipirona até anticoncepcional aí. O que você está referindo? Deixa aí que eu vou perguntar para ele. Pronto. O Dr. Arnaldo vai entrar aqui agora. Aê, Certo. boa noite. Tá me ouvindo bem? Conseguimos. Tô ouvindo bem, Tá doutor ótimo. Arnaldo. Como é que vai o senhor? Tudo bem, eu que pergunto, tudo bem? Bom, eu tô com roupa de quem está em casa mesmo, quer dizer, é que eu cheguei agora, porque até o momento eu estava fazendo alguns casos que eram inadiáveis, porque na profissão que eu faço, que é essa parte de medicina reprodutiva, não tem como você cancelar as consultas. Eu opero endometriose, trato endometriose, mas qualquer intervenção cirúrgica está cancelada no momento. E Certo. também estamos limitando o consultório a consultas fundamentais. Estamos seguindo as regras, porque na medicina reprodutiva as sociedades se uniram e a determinação agora é consultar só o que for fundamental. É possível fazer consultas online, eu tenho feito bastante, de uma maneira bastante simples, porque a paciente, quando marca pelo telefone, não deu uma linha separada,
nós enviamos um formulário específico com respostas tipo sim ou não, ou coisas bem resumidas. Ela manda para mim esse formulário e quando entrar na consulta eu já tenho praticamente um diagnóstico dela. Dá para a gente dar continuidade nos exames, mas eu deixo sempre claro que as consultas só serão, os tratamentos só serão realizados, vou repetir, os tratamentos só serão realizados após uma consulta presencial. Então, isso é um início Certo. importante, porque eu consigo ganhar uns 2 meses, que é aquilo que a gente espera mesmo, entre uma consulta e o tratamento. Se ela conseguir fazer os exames, vamos ganhar esse tempo, já que estamos todos parados sem fazer nada. Mas o assunto Maravilha, doutor Arnaldo. Conversando sobre a consulta, a gente convidou o senhor para dar uma exemplificação mais descomplicada ao nosso tema de endometriose. Acredito que muitas mulheres aqui do canal estão com dúvidas sobre esse assunto. E aí, como passou o março amarelo sobre endometriose, Isso. o coronavírus aí deu uma atrasada no nosso bate-papo. Vamos começar perguntando para o senhor, como é que se dá o aparecimento de uma endometriose? Bom, antes de mais nada, deixar claro que existem várias teorias, várias. Mas a teoria mais antiga e mais aceita ainda é que, imaginando no sangue menstrual, na menstruação, sai um sangue. Entre uma menstruação e outra, forma-se uma película no interior do útero, que chama-se endométrio, uma película de revestimento interno do útero, que vai engrossando no decorrer entre uma menstruação e outra. A mulher menstrua, essa película começa a crescer, se desenvolver, vai ficando mais grossinha, lá pelo 14º dia. Se a mulher engravidar, o bebezinho ou o embrião se implanta nessa película. E essa película fica lá durante toda a gestação. Se não houver a gravidez, que é o que acontece na maioria das vezes, essa película se descama na próxima menstruação. E assim vai. Menstrua, forma essa película chamada endométrio, vem a menstruação, descama a película, e todo mês ela cresce e descama, a não ser que engravide. Quando essa película, ao invés de sair pela vagina no sangue menstrual, ela retorna pelas tubas para o interior da cavidade abdominal, e se implanta em outros órgãos. Esse endométrio, que deveria descamar com o sangue menstrual e vai para o interior do abdômen, chama-se endometriose. Então, endometriose é o endométrio que normalmente está revestindo a cavidade interna do útero, mas se implanta do lado interno do abdômen, ovário, peritônio, tubas, e passa a se chamar endometriose. Quer para Certo. ajudar? Com certeza. A gente vai desenvolvendo o assunto. E como é Mas eu já que vou pegar uma brecha para não ter a Tá. confusão de endometriose com adenomiose. Embora sejam parecidos os nomes, endometriose é uma fisiopatologia, é uma maneira diferente da doença. Quando o endométrio nem se descama com sangue menstrual e também não retorna para o interior do abdômen, ele penetra, se infiltra na musculatura do útero, chama-se adenomiose. Então, endometriose é o implante do endométrio na cavidade abdominal. E a adenomiose é quando o endométrio se infiltra na musculatura uterina. Então, mas tem sintomas que são semelhantes. E como é que se dá a fisiopatologia para sair essa camada, esse endométrio, para fora do útero e se implantar na cavidade abdominal? Como é que é o mecanismo disso? Então, aí existem teorias também. Pode ser que exista uma contratibilidade no sentido contrário e esse útero bombaria para o interior do abdômen. Existem teorias que ele poderia vir pelo sistema linfático. Aí não está bem esclarecido. Por que isso acontece, não se sabe. O que já se observou que mesmo mulheres que têm sangue menstrual que reflui para o interior, por que algumas se implantam e formam essas vesículas de endometriose no interior, que pode ser ovário, peritônio, intestino, e outras não? Talvez haja uma parte imunológica, existem várias teorias, várias, que para algumas mulheres ele impediria o implante e para outras não. Mas a migração do endométrio, ao invés de ir para o lado externo, vir para dentro, a mais provável é que haveria um bombeamento ao contrário, ou talvez pela migração pelo sistema linfático.
Entendi, bom saber. E quais são os sintomas ou uns critérios que a mulher deve suspeitar que pode estar com endometriose ou que deve investigar a doença? Olha, para você ter uma ideia, e isso é uma experiência que está sendo muito boa nessas consultas online, porque no meu questionário fazem parte algumas perguntas características sobre a menstruação. Se a menstruação é irregular, segundo, se o sangue menstrual é intenso, médio ou pouco intenso, se ela tem cólica menstrual média, fraca ou grande intensidade. Com tudo isso, um caso de ontem, ela ainda me acrescentou que tinha dor na relação sexual e tinha dor também quando ia ao banheiro, quando ia evacuar. O diagnóstico praticamente ficou fechado. Essa paciente tem uma endometriose profunda, porque é característica da endometriose. Cólicas mais fortes que o esperado, aí tem a intensidade que é importante. Vou até já entrar num assunto que eu vou prolongar um pouco. A endometriose tem duas complicações graves. A primeira é a dor que leva essa mulher a não ir trabalhar, a ter uma vida afetiva precária, uma vida sexual muito difícil, porque tem muitas dores. E tem o caso da infertilidade, a mulher que não consegue engravidar. Uma grande parte das mulheres não consegue engravidar, mais de 15, 20% por razões de endometriose. Então, qualquer paciente que tenha cólicas importantes, sangramento irregular e sejam somadas ainda dor na relação sexual ou dor para evacuar, esse caso de endometriose profunda. E existe também endometriose mais leve. A suspeita é permanente. Todas as pacientes que nos procuram para tratamento de infertilidade, porque não conseguem engravidar, eu incluo uma ressonância magnética, que é o exame mais objetivo para se desconfiar que ela tem endometriose. E se essa ressonância der sinais de endometriose, eu prolongo ainda a pesquisa com ultrassom com preparo intestinal. Então, são esses sintomas. E doutor, você falou da alteração da menstruação. Então, a dispareunia que o senhor falou é um quadro bem clássico. E hipermenorreia ou dismenorreia, isso daí pode chamar atenção? Também Ou chama tem atenção. tem que ter Aí você outros vai, sintomas associados? lógico, você tem que desconfiar. Lógico que pode não ser nada, pode ser uma adenomiose, pode ser endometriose mesmo, pode não ser nada disso, mas é obrigação do profissional que atende essa paciente, e nós sentimos muitas vezes a falta do ginecologista no ir fundo nessa história. Eu faço essas perguntas no meu relatório, no meu formulário, porque eu sou focado em endometriose. Mas eu tive já casos que a paciente me responde essas perguntas, eu falo, você tem endometriose profunda. Fala, nossa, o senhor fez o diagnóstico em 3 minutos, o ginecologista nunca tinha me pedido esse exame antes. É porque eu sou focado naquilo lá. Então, pacientes, eu repito, com cólica menstrual, que tem menstruação irregular, desconforto na vida sexual, ou evacuar, tem provavelmente endometriose. E sabe qual que é a importância maior da endometriose ainda? É que muitas vezes a endometriose está associada com uma baixa reserva ovariana. A endometriose, ela como consumisse a reserva ovariana, falando que a reserva ovariana é o estoque de óvulos que a mulher carrega no ovário. Já esticando o assunto, a mulher nasce com um número determinado de óvulos. A mulher não forma novos óvulos no decorrer da vida. Ela gasta aquele estoque que vai se perdendo no decorrer da vida, 1.000 óvulos por mês, para quando chegar aos 45 anos ou 50, o seu estoque já terminou. Mas a endometriose, principalmente o endometrioma, ele gasta esse estoque de óvulos. Então, é importante que uma mulher que tem endometriose ande junto à avaliação do exame hormônio antimileriano, repito, hormônio antimileriano, que deve ser pedido para uma mulher em qualquer fase reprodutiva, para ver qual é o nível da sua reserva ovariana, para que não se adie uma possível gravidez, ou se ela for uma mulher solteira, jovenzinho, possa se congelar os seus óvulos antes que a reserva
lá por água abaixo. Mas tem muitos assuntos ligados à endometriose. Se eu começar a falar, não paro nunca. Eu tenho Eu uma série de sei. perguntinhas aqui. A gente vai emendar a gravidez, com certeza, que é uma das grandes perguntas bastante que me mandaram. Mas só aqui respondendo as perguntinhas do pessoal aqui, pertinente ao que o senhor já falou, o SPC, eu não sei qual é o nome dela, mas está aqui SPC 34. Ela pergunta para o senhor qual que é a menos pior de engravidar, a endometriose ou a adenobiose, ou as duas, as ambas profundas. Olha, eu vou dizer para você, todas elas em separado prejudicam, ambas juntas pioram mais o quadro. O tratamento da adenomiose, ele é um tratamento que deve ser tratado antes de uma fertilização assistida, porque é causa de abortamento. Então, assim, se eu tiver que escolher entre endometriose e adenomiose, eu prefiro, para o bem da mulher, que ela tenha adenomiose, porque em condições razoáveis é mais fácil para tratar. Mas lembro ainda que a adenomiose tem vários graus. Ela pode ser uma adenomiose que só infiltra um pouquinho o útero, ela pode infiltrar 50%, ela pode infiltrar 80% da musculatura. Quanto mais grave a doença, quanto mais ela infiltrar, pior é a doença. E é mais difícil o tratamento clínico. Tenho pacientes que foram muito bem na gravidez depois do tratamento que durou 6, até 8 meses. É meio desgastante, porque é um tratamento clínico que é feito com uma medicação que é um análogo que provoca uma menopausa temporária, vamos chamar assim. A mulher não menstrua e pode dar ondas de calor que podem ser amenizadas com um tratamento complementar. A endometriose, ela normalmente, se for um tratamento de fertilização in vitro, a princípio nós não realizamos a cirurgia. Nós bloqueamos os hormônios delas por 2 meses ou 3 no máximo, 2 é a média mais comum, e transferimos o embrião assim mesmo. Então, nesse ponto, ela é mais suave para ser tratada, né? Mesmo porque Então, durante assim, a gravidez, né, doutor? Você tem um corpo lúteo, né, que produz os isso. hormônios que vai inibir a supressão e o desenvolvimento desses endometriomas fora da cavidade uterina. Eles inibem um pouquinho, né? Não é o suficiente. E aí vem uma pergunta muito comum. Se ouve por aí que a gravidez cura a endometriose. Não. Ela pode amenizar um pouquinho naquele período, se a mulher conseguir engravidar. Mas buscar a gravidez para tratar a endometriose, não. Eu lembro, e deixo bem claro, que o problema da endometriose é que a endometriose é uma doença inflamatória. Então, a pelve está inflamada. Enquanto estiver em atividade endometriose, essa mulher tem uma inflamação na cavidade abdominal, na cavidade pélvica, melhor dizendo. E aí a gente ameniza, ou fazendo a cirurgia de endometriose, que aí eu tenho que conversar quais são os casos que a gente indica, quais casos que não, ou fazer esse bloqueio antes de colocar os embriões, no caso de uma fertilização in vitro. Já aproveitando a história, que é importante também, se a gente nunca opera endometriose para quem quer engravidar. São casos selecionados. Se eu tiver uma paciente jovem que tem uma reserva ovariana excelente e o único comprometimento que a endometriose está causando é uma alteração das suas tubas, que podem estar um pouco obstruídas, ou estarem enrijecidas, ou estarem sem motilidade, nesses casos específicos, a mulher jovem, com menos do que 35 anos e com uma ótima reserva ovariana, e o único comprometimento for das tubas, nesses casos vale a pena a intervenção cirúrgica para que ela tente uma gravidez natural. Fora disso, a gente não opera endometriose, vai direto para uma fertilização in vitro. E quais são os tratamentos que existem, doutor, não cirúrgicos para endometriose e, obviamente, os casos mais agressivos devem ir ao tratamento cirúrgico? Quais são as etapas, os tipos de tratamentos que evoluem? Então, tratamento clínico, tratamento mais forte clínico e o tratamento mais agressivo que é a cirurgia. Bom, sempre saber qual que é o problema dessa paciente. É a dor pélvica lancinante que impede ela de ter suas atividades rotineiras ou é o problema de infertilidade? Se for o problema de infertilidade, quantos anos ela tem? Então, é um tratamento
de uma jovem, de uma mulher de uma jovem de 30 anos é um tratamento de uma jovem de 40 anos é outro. Se essa jovem de 30 anos tiver uma reserva ovariana baixa, eu sei que não tem muito tempo para ficar esperando o tratamento. E a de 40 anos, nem se diga. A idade realmente vai contra a mulher nesse aspecto da sua fertilidade. Então, se for uma endometriose muito pequenininha, você pode dar até uma pílula anticoncepcional e prolongar um pouco a vida dela sem cirurgia, desde que eu veja antes a sua reserva ovariana. Se ela tiver uma reserva com poucos óvulos, eu não vou bloquear os hormônios dela, e se ela estiver prestes a casar ou estiver casada, eu vou incentivar a gravidez. Os outros tratamentos clínicos são a base das injeções, os análogos do LH-RH, que são injeções que são mensais ou trimestrais. Eu tenho preferência pela injeção mensal, eu não gosto desse bloqueio exagerado. E tem alguns remédios como o Dionogeste, que tem saído no comercial, Kiris, Alurene, Alurax, uma série deles. São esses tratamentos clínicos. Fora disso, são os tratamentos cirúrgicos. Mas aí é um detalhe muito, muito, De muito cada relativo, caso, né? muito, muito importante, que é a reserva ovariana. É você, numa cirurgia de endometriose ovariana, os endometriomas, se você tirar aquela cápsula, e olha que eu opero endometriose, eu opero com muita cautela e sou preocupado. Quando você tira a cápsula do endometrioma, isso pode levar também folículos ovulatórios e diminuir demais a reserva ovariana. Então, mesmo quando tiver endometrioma, que é o formato de cisto da endometriose, nós optamos sempre, em primeiro lugar, para a fertilização in vitro. Bacana, doutor. E existe algum implante específico no peritônio, abdômen, fundo de saco que cause mais ou menos dor? Ou todos os implantes Então, causam dor? aí é um assunto interessante. Nós temos três tipos de manifestações. São as vesículas achocolatadas, que tem um marronzinho. Tem uma fibrose, você vê, e mais branquiçada, que são retrações do peritônio também. Essa é uma endometriose mais suave. Agora, quando você pede esses exames mais detalhados, você vê comprometimento de alça intestinal, comprometimento do ureter, que estamos falando com o paciente, o ureter é aquele tubinho que traz a urina do rim em direção à bexiga. Está comprometido, está retraído, temos nódulos dentro da bexiga, o paciente às vezes urina sangue, não sabe por quê, e é um nódulo de endometriose. Então, esse tipo de lesão pode se apresentar de outras formas. Agora, tem uma pergunta que as pessoas nem sempre sabem. A endometriose só ocorre no útero, no ovário, no peritônio, no intestino? Não. Não, É pode possível ser você achar focos de pulmonar. endometriose no pulmão, no umbigo, na sua cicatriz, até no coração. Muitas vezes o diagnóstico é difícil. E olha um fato importante. As pacientes que têm endometriose, eu pergunto às vezes não, com frequência. Você tem dor no ombro? Ela responde, eu tenho uma bursite. Não é? É foco de endometriose no diafragma. Foco, dor no Olha, que ombro com bacana. Bom endometriose é saber disso. implante no diafragma. Tem casos mais interessantes, é um caso que chamou muito atenção. Ela era, se falava por ser bipolar. Ela tinha endometriose e ela tinha um diagnóstico do psiquiatra de ser bipolar. E é sabido que a endometriose pode causar distúrbios psiquiátricos. Isso não é uma coisa rara. Acontece. E esse caso foi muito bonito porque foi feito o tratamento dela, foi cirúrgico. Logo no começo do tratamento, ela já melhorou após a cirurgia. Ela engravidou e depois que nasceu o bebê, ela teve alta do psiquiatra. E tem várias razões. A endometriose pode causar perturbações emocionais realmente nas pacientes. É mais um dado Poxa, importante e pouco falado. usando um gancho que o senhor falou, dessa parte interessante de foco à distância da endometriose, a Dali Borges perguntou exatamente isso. Quais são os sítios mais inusitados que podem ocorrer a endometriose? O senhor já falou coração, pulmão, diafragma, mas qual que é o sítio extraperitoneal mais comum que o senhor já viu? Essa peritoneal, diafragma é comum, pulmão a gente vê,
Esses são os E aí mais só comuns. cirurgião torácico remove ou só bloqueio hormonal mesmo para Não, causar? aí são cirurgias complexas que entra com cirurgião torácico, né? E você vê também cicatriz no umbigo, já vê aparecer. São essas mais comuns. Eu nunca vi no coração, nunca nem sei como viria. Só é descrito essa Cutânea sai sangue possibilidade. também? Mas o que é que eu não vi? É, o quadro cutâneo no umbigo que o senhor falou, sai sangue Ah, normal sim, se ou for não? superficial, É sangra. A gente vê esses sangra? quadros, né? Fora, É porque pode vê. confundir com foco de melanoma também, então. Então, não são casos, geralmente a gente vê na cicatriz cirúrgica. São os casos que a gente vê o mais frequente. Mas a paciente fala às vezes, eu sangro, tem uma feridinha aqui que sangra na menstruação. Você vai ver, é um foco de endometriose. Mas se tiver no umbigo, vai atrás, porque ela tem também na Em outros cavidade lugares. pélvica também. É. Doutor, a cesárea. Mulheres me perguntaram que desenvolveram a endometriose depois de uma cesárea. Isso é verdade? É mito? Pode acontecer? É frequente se acontece? Eu não gosto de falar que é mito porque é muita pretensão, sempre pode acontecer alguma coisa. Quando faz cesárea, e eu faço obstetrícia também, e gosto de obstetrícia, e eu faço cesárea com muita frequência porque as minhas pacientes são casos complicados e pacientes que vieram de um tratamento de fertilização, então ela quer mesmo que o bebê nasça por uma via cesárea mais confortável. A gente faz para normal, mas a maioria é cesárea por indicação da própria paciente que a gente aceita. Quando você vai estruturar o útero, existe um cuidado específico de colocar o endométrio para o interior do útero. Ter cuidado de não estruturar de qualquer jeito e aquele endométrio ficar meio para fora. Isso pode ser. Mas, na verdade, todo ginecologista tem essa ideia e não vai cometer nenhuma gafe desse tipo. Agora, dizer para você que é normal, eu não vou classificar que a cesárea causou a endometriose de forma nenhuma. Não é uma responsabilidade e nem há descrição em nenhum lugar como causa de endometriose cesárea anterior. A adenomiose, por exemplo, a adenomiose tem algumas causas que a gente tem que emparelhar. Por exemplo, mulheres que têm abortos e fazem curetagem. A curetagem, só para melhorar um pouquinho o sentido da adenomiose, tem o endométrio, tem uma zona juncional que separa o endométrio da musculatura. Quando você agride o útero com a curetagem, você pode romper aquela zona juncional e causar como se fosse um vazamento, ela começa a penetrar. Então, a curetagem, já que falamos em adenomiose, pode ser algo que leve à causa de adenomiose. E a própria contratibilidade do útero pode romper a zona juncional e causar adenomiose. Mas cesárea não, honestamente não. Pô, que bacana. São temas bastante. A gente, como anestesista, faz bastante. Eu faço bastante cirurgia para endometriose, principalmente para coloprocto, que faz bastante reto sigmoidé. Essas, né, curiosidades eu não tinha ciência, mas a parte estrutural, fisiológica da. E fala Então, então para a essa gente o parte seguinte: da... uma paciente jovem, aí abaixo dos seus 40 anos, que tem desejo de ter uma gestação normal, ela busca ser mãe, mas ela tem um quadro de endometriose profunda, sente muitas dores. Qual é o passo que ela deve fazer? Ela procurar, obviamente, um médico especialista, ela deve fazer um tratamento clínico primário para evoluir para uma estimulação ovariana, fazer a captação FIV, ou existe a possibilidade de fazer uma gestação normal sem intervenção médica? Boa pergunta. É claro que você perguntou, primeira coisa, ela tem que procurar um médico especialista em medicina reprodutiva. Por quê? Qual o primeiro exame que eu vou pedir para ela? Hormônio antimileriano. Se ela tiver um hormônio antimileriano que traduz a sua reserva de óvulos, seu estoque de óvulos, e for muito baixo, eu não vou incentivar uma gravidez natural, porque essa reserva vai diminuir com o tempo, ela vai ficar sem nenhum óvulo. Então, se tiver um antimileriano de 0,5, eu não vou, vamos tentar gravidez normal. Não. Depois eu vou avaliar a anatomia dela. Vou ver a esterossalpingografia, avaliar se suas tubas estão pérvias, tem boa motilidade. Se for ok, eu continuo autorizando. Então, ela tem 38 anos, você falou, foi isso no começo, né?
Isso, Que abaixo de idade? 40. Bom, abaixo, vou botar abaixo de 40 para mim é 38 por aí, né? Tá, Vamos isso. botar, porque lógico que abaixo de 40 a 30 anos é bem mocinho, mas vamos colocar 38, por isso que eu me preocupo com a reserva também. Tá. Então, a reserva ovariana é boa, tem anatomia em ordem, o sêmen do seu marido, sabe? Porque se o marido, de repente, você não pede espermograma, é um sêmen horrível, Tá. não vai ter gravidez natural nunca. E isso é uma causa importante. Muitas vezes você vê até hoje, isso é inacreditável, que a paciente fica com o ginecologista explorando vários exames das causas dela, só E não ninguém pediu pede o o espermograma espermograma. do marido. Pô, ele poderia ser um oligospermico com 2 milhões, não vai engravidar naturalmente nunca. Você vai fazer o quê? Cirurgia para restaurar a fertilidade? Não é necessário uma intervenção dessa. Então, você pode negociar com a paciente, isso é importante, quais as reais chances. O que a gente tem que ser claro e transparente com a paciente. Você tem Com 38 anos, certeza. reserva baixa, seu marido tem um sêmen ruim. Ah, mas eu queria gravidez natural. Eu deixo bem claro, impossível, não vou dizer para você que é, porque eu sou uma pessoa de fé. Tudo pode acontecer, mas se recomendar uma gravidez natural frente a um antimileriano desse nível e com as tubas comprometidas, eu não vou, ou espermograma ruim, eu não vou ah, eu não vou complementar. Tem uma perguntinha aqui que eu estou vendo aqui na tela que eu queria responder. Claro, Ah, fique à vontade. O COCACG. COCA, COCA, endometriose profunda, sem sintomas pode acontecer? pode. Por isso que eu peço sempre, numa primeira consulta de infertilidade, uma ressonância magnética, mesmo que não tenha nenhum sintoma, porque nós podemos ser surpreendidos com isso. E o que muda nisso? Bom, a paciente tem uma endometriose profunda que compromete o intestino, e pode acontecer isso, e não tem sintoma. Bom, não existe uma indicação cirúrgica, porque, como você bem sabe, as cirurgias mais agressivas que têm comprometimento intestinal são cirurgias agressivas, que tem que fazer retossigmoidectomia, são sujeitos a ter fístulas, mesmo com a cirurgia robótica que a gente faz também, hoje em dia é muito melhor, mas pode ter complicações. Então, você não indica a cirurgia. Então, a resposta é: pode ter endometriose profunda sem sintomas? A resposta é sim. Pronto, já respondi bem Oh, simples. então, eu achava que não, porque como o implante, o foco estava sempre levando a sangramento e o sangue na cavidade abdominal é muito irritativo, isso aí poderia provocar sempre a reação inflamatória pélvica. E aí isso levava a dor. Agora, o senhor me falando que pode ocorrer sem sintoma, quer dizer que o foco fica extraperitoneal? Não tem foco Não, sangrante ela pode ativo? estar, porque quando você pode ter uma endometriose profunda, ela não sangra para a cavidade pélvica, não sangra. Ela pode sangrar para o retroperitoneal, ali pode sangrar e acumular o sangue. Tem gente que reclama, fala para mim, doutor, quando eu sou menstruada, eu vou evacuar, fazer o número 2 e sai sangue junto. Acabou, matou a Isso charada. Tem um é clássico nódulo implante. que está sangrando. Tá muito claro isso. Então, é muito surpreendente para os pacientes que você pede um exame desse, você, ah, a paciente fica, mas eu não sinto nada. Pois é, não sente nada, mas pode acontecer. E a parte de infertilidade sem sintomas, qual é a causa? Bom, aí você vai me abrir um espaço aqui de umas 2 horas que eu posso falar para você de ponta a ponta. Tem que ser resumido, que a gente tem só Mas mais eu, uns 20 minutinhos. mas eu vou resumir para você, sim, sempre assim. Infertilidade, eu dou 6 possibilidades. Primeira causa masculina, que é fácil de resolver com espermograma. Na mulher, ver anatomia pela histerosalpingografia. 2, ver a sua parte hormonal, para ver se ela tem alguma alteração hormonal, tiroide, ver a sua parte de minerais, vitaminas, prolactina, todos os seus hormônios. 3, ver já estou na quarta porque tem a do marido. 3, tem que ver a parte cromossômica. Nós, eu vou explicar direitinho, temos nosso mapa cromossômico. O homem, 46XY, e a mulher, 46XX. Esse é um padrão normal. Quando tem uma criança doente, uma síndrome de Down, vamos pegar como exemplo, ela tem a trissomia do 21, que ao invés de ter um par de cromossomos, ela tem um cromossomo a mais. Então, é uma criança doente.
Mas mesmo as pessoas saudáveis, que forem fazer o cromossomo, ver os cromossomos, elas podem ter translocações ou inversões, que para ela não causa nada, ela é uma pessoa normal, 100% normal. Mas ela pode muito bem, ao formar os seus gametas, o óvulo, o espermatozoide, e ter os seus embriões, formar com uma alteração cromossômica. A gente vê isso. Então, não tem nada, você pede um cariótipo do casal e tem essas pequenas alterações sem repercussão nenhuma para ela. Temos também as alterações imunológicas, que são causas que podem levar a uma incompatibilidade do casal. Pode ter causas de endometrite dentro da cavidade abdominal. Temos a parte de trombofilias. Então, uma série de causas que eu faço questão de investigar todas numa primeira fase. Todas. Certo. Normalmente, esses Ótimo, exames ótima mais, explicação. Normalmente, esses exames mais dolorosos, como a histerosalpingografia, eu deixo para o final. Eu não faço uma histerosalpingografia sem ter o espermograma do marido. Por quê? Porque se ele tiver uma contagem muito baixa de espermatozoides, é desnecessária a histerosalpingografia, que quem passou por isso sabe, é um exame extremamente desagradável. Então, a histerosalpingografia tem como objetivo de ver a cavidade uterina e as tubas. Mas se ele for fazer simplesmente uma fertilização in vitro, a histeroscopia, que é mais suave, que eu já posso aproveitar para ver se tem endometrite, para ver se tem células NK, ou outros fatores, eu faço um exame e eu dispenso a histerossalpingografia, porque eu já sei que a conduta será a fertilização in vitro. Olá, Aqui tem uma doutor. perguntinha, qual... A Coca perguntou qual é o exame que se avalia o cariótipo do casal e a incompatibilidade, caso exista. Que o senhor Bom, falou o também. cariótipo é só pedir no laboratório, se faz para o convênio comum, qualquer laboratório, cariótipo. Eu tenho um recorde de um jornal, que é um caso que saiu há muitos anos atrás, mas eu guardei esse recorte, que é uma mulher lá da Paraíba, uma pessoa em condições humildes, teve 3 bebês com síndrome de Down. E aí, era uma pessoa sem condições financeiras, fizeram um cariótipo dela, ela tinha uma translocação do cromossomo 14 com o 21. Ela era normal, super normal, mas carregava essa translocação. Só aí, através de recursos financeiros de outros, foi feito esse cariótipo. Conclusão, se fosse em condições ideais e tivesse feito o cariótipo antes, teria evitado de ter esses 2 bebês a mais. O primeiro poderia acontecer, mas em situações normais, a gente, frente a um bebê alterado, um aborto, é solicitado o cariótipo. Quanto à parte imunológica, nós colocamos no mesmo pacote dessa parte imunológica. Eu chamo de síndrome anticardolipina, anticoagulante lúpico, põe as trombofilias. Esses exames mais comuns eu acrescento nessa primeira avaliação, porque muitos deles podem ser também causas de aborto. Tem casos de que... E aí entramos tendo uma causa de aborto. Hoje em dia você vê a teoria, só peço exames mais sofisticados depois de 3 abortos. Não, né? Num hospital público sem condições, a gente acha normal. Mas por isso que a gente sempre faz isso. Antes de começar qualquer tratamento, avalie as possíveis causas de aborto ou falhas do tratamento, para que não se prolongue muito essa angústia da paciente por E também engravidar e o abortar. psicológico da gestante, né? Porque depois ela vai achar que ela não pode nem com tratamento, ela fica abalada psicologicamente também, né? Eu sou muito preocupado com essa parte emocional. E, por exemplo, nesse momento que estamos agora atravessando, eu recebo todo dia telefonemas de pacientes que perguntam quando é que eu vou poder iniciar meu tratamento. Porque nesse momento, as sociedades, a Anvisa, a Tá Febrato, tudo Sociedade postergando, né? SBRA, as internacionais, recomendam, em termos de ordem, de determinação. Não é para iniciar de fertilização agora, a não ser que seja um caso oncológico, que ela pode perder a fertilidade, casos extremos de baixa reserva ovariana. Então, estão me impressionando com uma certa angústia do desespero de muitas delas terem se preparado para o início e não podem começar. E eu me preocupo com a parte psicológica, porque uma pergunta comum é se a parte emocional pode interferir na fertilidade. A resposta é pode sim.
já foram feitos alguns estudos que pessoas mais tensas emocionalmente podem ter uma citoquinina, se não me engano, é citoquinina 10 elevada, que é uma citoquinina inflamatória. E a doença inflamatória pode diminuir a chance de engravidar. Então, eu procuro relaxar, eu detesto ver pessoas tensas, eu procuro acalmá-las dentro de uma realidade. Também não sou otimista quem fala, vamos começar em maio o tratamento. Eu não consigo ser sincero, porque eu acho que em maio as coisas, não é ser pessimista, é uma visão mundial, né? Nós não vamos conseguir fazer tratamento e não haverá uma melhora do quadro ainda em maio. Se Deus quiser, junho para julho. Vamos aguardar, mas tão precoce não vai acontecer mesmo. É verdade, hein? Espero que todos voltem aí às suas atividades o mais cedo possível por causa desse coronavírus. É Doutor, outra pergunta desesperador. muito para todo mundo, com certeza, né? O meu volume Não, de eu me cirurgia, acho que preocupo o senhor até. também acabou, né? Não, eu me preocupo com o futuro próximo, o futuro mais tardio, quando começar aquela previsão da economia que vai transtornar saques, assaltos, violência, falta de produtos no mercado, tudo isso atrapalha bastante. É bastante. Olha aqui a Dani preocupada aqui. Eu sou uma dessas que estou esperando ansiosamente. Eu sei, Dani. Eu sei, adoraria começar, mas o bom senso nos impede de fazer qualquer coisa agora. Eu estou deprimido, não deprimido com aquela depressão. Estou triste porque, na verdade, nesse momento aqui, as coisas que eu mais gosto de fazer, que é ir para a academia de manhã, não posso. Fazer minhas coletas de óvulos, não tem. Eu gosto de ter meus problemas. Aliás, adoro resolver problemas. Não tenho mais problemas porque não tenho os pacientes para resolver. Não dá Eu para sair gosto de de casa. operar. Não posso. Eu gosto de ir ao shopping, ao cinema, não posso. Eita, vidinha chata, né? Mas o que eu vou Tá fazer? difícil. Paciência, momentos de superação. Vamos ter que passar O por que isso. acho que ninguém gosta de ir no supermercado, é a única coisa que está sobrando para a gente ir, né, doutor? Para dar uma volta. Eu, Ex- pelo menos, atendo bastante exa- emergência. Eu estou conseguindo sair de casa e atender, principalmente pacientes com câncer, que eu atendo alguns amigos cirurgiões que são oncologistas, né? Então eu consigo, pelo enquanto, operar, sair um pouco de casa. Eu vou falar uma perguntinha também que é bem comum, me perguntaram bastante. A endometriose, ela pode virar um câncer? Olha, essa pergunta é boa e a resposta é sim, pode. É uma coisa extremamente rara. Existem ainda discussões, eu já perguntei isso publicamente num congresso fora, falou sobre o câncer, e eu fiz a seguinte pergunta. Se eu tenho uma paciente que vai fazer um tratamento de ovorrecepção, ela vai receber o embrião, eu não vou estimular o ovário. Ela tem um endometrioma no ovário. Eu devo operar essa paciente ou não, pensando que esse endometrioma poderá virar um câncer no futuro? A princípio, pela teatrização, não era uma coisa necessária. Eu sempre ponho qualquer cirurgia, embora eu opero, eu sou uma pessoa preocupada com as complicações. Nenhuma cirurgia é isenta de complicações, como você sabe muito Complicação, bem. claro. Então, eu sou muito ponderado e pergunto para mim mesmo: você indicaria essa cirurgia para alguém da sua família? Eu pergunto para mim mesmo. Se eu não indicaria, eu não vou indicar para uma paciente também. Mas ela me Correto. enrolou, falou, e é uma situação complicada. Mas se a pergunta é se pode virar, a resposta é sim, mas condições raríssimas mesmo. Já vi diagnóstico confuso que vai com um problema de cirurgia de resto sigmoide para um tumor. Eu tive um caso, aliás, eu falei isso, eu lembrei que teve um caso recente. Era um caso de endometriose, ao meu ver, era endometriose mesmo, só que tinha uma lesão estranha vista pela ultrassom e era um câncer de reto. Então foi feita uma cirurgia para endometriose, mas tinha um câncer de reto. Agora não sei te responder também se já tinha, foi um sobre o outro, se houve mudou, eu não sei, mas a resposta é estatisticamente pode, mas é raro. Legal. Doutor, vamos lá fazer as últimas perguntinhas, que nosso tempo está acabando aqui, para a gente conseguir fazer todas as perguntas que me mandaram durante o dia. Pode Uma perguntar, porque para falar paciente. de endometriose eu vou até as 2 da manhã, tranquilo. É que assim, eu também tô com o papo tá legal, tô aprendendo bastante coisa aqui, com certeza. É que a gente só tem uma hora.
É possível uma paciente que engravide normalmente e tenha a endometriose, uma paciente jovem, vamos falar 30 anos, 28 anos, que tenha um histórico de endometriose profunda, fez o bloqueio hormonal por uns 3, 2 anos, ficou assintomático, casou e resolveu engravidar. Ela conseguiu engravidar espontaneamente. Como é que é a gestação dessa paciente e qual seria uma dificuldade? É elevada? É baixa? Como é que é? Olha, eu tenho caso, eu sempre tenho alguma história para contar de paciente sem endometriose profunda, ela quer fazer uma fertilização, já engravida de gêmeos com endometriose bem profunda, bem agressiva, e depois engravida naturalmente, mesmo com aquela pelvis totalmente modificada pela endometriose. Isso é uma coisa importante. Agora, a gestação de uma mulher com endometriose profunda é uma gravidez complicada? Estatisticamente, a endometriose pode conturbar a gravidez, sim. Pode causar sangramentos em momentos inadequados, pode levar a um parto até prematuro, pode aumentar a chance de uma implantação inadequada, como placenta prévia. Tudo isso pode acontecer, mas mesmo assim, não há uma indicação cirúrgica. Se ela já engravidou, um pré-natal muito bem cuidado. Eu sempre levo em consideração que o pré-natal, cada dia mais, tem que ser muito bem cuidado. E quando for bem cuidado com ultrassom todo mês, ver o colo do útero, ver o PA e outra parte metabólica, dá para levar muito bem até o final sem grandes problemas. E existe algum exame que deva ser um ultrassom pré-natal mais criterioso para quem tem endometriose ou não? Não, não precisa, não. A Não. gente só avalia mesmo o pré-natal com aquele exame de ultrassom. A gente faz o ultrassom de rotina no pré-natal. A nossa rotina é essa, para ver o colo principalmente, para ver o líquido amniótico. Faz aquele morfológico do primeiro trimestre, do segundo trimestre. Faz o ecocardiograma fetal, faz um outro também mais sofisticado. Não precisa, nada mais. A nossa rotina, pelo menos, já incorpora tudo. E qual que seria uma complicação durante a gestação de uma endometriose? A Um paciente tem DPP, endometriose e teve a não, acho complicação. que em situações excepcionais, se digo excepcionais, um escoamento prematuro de placenta ou uma placenta prévia, mas tudo. E nem dá para você comprovar Mas se isso aquilo. tem a ver com a gestação. Mas, por exemplo, se ela tiver um sangramento excessivo, pode haver Ah, sim, não, abdominal? não, não, não. Não. Ah, entendi. A complicação da endometriose dentro da gestação, a não ser que ela tenha um foco de intestino que estava já obliterando a luz intestinal e com o útero comprimiu mais ainda, ela teve um abdômen agudo. Mas, honestamente, é Isso é bem raro. possível, mas não é uma coisa comum. Nada disso indicaria um tratamento de Ainda bem. endometriose prévio. É muito raro isso. Eu sempre penso Poxa. que toda intervenção cirúrgica tem uma complicação. Pôr na balança, vale a pena eu arriscar? Tem que ser ponderado. Mesmo cirurgiões mais hábeis têm complicações, então tem que ser ponderado. Vou falar uma pergunta, acho que todas as mulheres de 100 em cada 10, 10 em cada 10 querem saber essa pergunta também. Pelo fato de você fazer o tratamento hormonal de bloqueio da endometriose clínica, ela aumenta o peso? Ou isso também é por conta da alimentação e psicológico? Essa é uma pergunta, sempre a pergunta número um. Vai engordar? Sempre. Vai engordar? Você sabe como é que é. Eu sei disso. Então, assim, uma que retém um pouco de líquido, então isso faz a pessoa realmente inchar um pouco mais. Não é uma obesidade que ela assim, irretornável, ela pode retornar depois. Eu acho que nesses casos deve ter uma perseverança maior na parte alimentar mesmo. Ela tem que ser um pouco mais rigorosa com a alimentação dela. Mas as pacientes que engordam é mais decorrente da ansiedade, uma alimentação inadequada, que podem ser controladas com o rigor da alimentação. Não é uma coisa que engorda, fica uma obesidade insustentável, não. Pô, que bacana. Bom ter essas explicações diretas, Não, e eu com pego no pé com a relevância. obesidade, eu pego bem no pé disso. É, bom saber. Doutor, falando de infertilidade agora também com a paciente que tem endometriose,
estatisticamente, o senhor tem aí no seu consultório, é mais difícil uma paciente ter uma dificuldade, considerando o marido normal, a parte anatômica normal, a paciente que tem uma endometriose profunda, inicial ou crônica, tem estatisticamente dificuldade aumentada para a gestação? Para conseguir engravidar? Isso, para Isso? conseguir engravidar. Sim, porque a endometriose é uma doença inflamatória. Sempre haverá alguma perturbação no organismo dela, dos mais variados graus. Que pode ser desde uma alteração da anatomia, né? Então a tuba ficou aderida, está grudada. Às vezes, quando a pessoa, tanto é quando pede uma histerosalpingografia, conforme o lugar vem assim, tubas pérvias. Isso não é suficiente. Eu sempre ponho um negatoscópio e olho, porque você vê ela está pérvia, mas está rígida, está erguida, ela não se mexe, essa tuba está comprometida. Então, normalmente a endometriose pode engravidar naturalmente, mas há um comprometimento da fertilidade, sim. E a dor da endometriose, ela é aliviada com anti-inflamatório ou existe algum analgésico mais específico? Por exemplo, Sim, eu tenho o uma pessoal fórmula que eu também. dou específica. O tratamento da dor, você pode bloquear os hormônios com hormônios mais simples, né, com esse, mas acrescenta anti-inflamatório, acrescenta uma dieta anti-inflamatória, tirar o glúten e outras coisas que são inflamatórias, pode ajudar também. Tem uma forma que eu dou com ácido licopênico e outros ingredientes que também são anti-inflamatórios. Qualquer tratamento anti-inflamatório será benéfico para a dor dela. Ela usar o famoso escopolamina ajuda ou é mais a parte inflamatória que vai aliviar? Ajuda, O Buscopan, ajuda, vamos falar o ajuda. nome comércio, porque o pessoal É, não pode os- entender o que é isso. não, mas eu entendi. Mas é o seguinte, o anti-inflamatório é melhor. Ele é mais... O meloxicam é bom. Outro inflamatório que eu falo é o meloxicam, mas qualquer um deles. Qualquer anti-inflamatório é, útil. E a dieta anti-inflamatória é bom ter eu gosto muito de ter um nutrólogo ou um nutricionista para dar uma ajudada, porque o glúten e outros alimentos inflamatórios vão aumentar a inflamação. Inclusive, a inflamação pélvica, até quando não tem endometriose, é um fator que pode ser causa de aborto, pode ser causa de infertilidade. Eu peço o apoio, dou uma dietazinha anti-inflamatória por minha conta, mas deixando claro que eu não sou nutricionista e nem quero ter essa posição, não quero ocupar o lugar deles. Legal, pessoal. Acho que o pessoal que está aqui acompanhando a live está gostando bastante, está até elogiando a gente aqui. Lembrando que essa live eu vou deixar salva nos stories depois para ver com mais calma. Se vocês quiserem mostrar para algum amigo, indicar alguma amiga que está passando por uma dificuldade de gestação ou queira saber sobre endometriose, não esquece de pedir para olhar no meu Instagram, lá nos stories, essa live vai estar salva, tá bom? Doutor, Tá bom. infelizmente, nosso tempo está acabando. Tenho 5 minutos aí que o Instagram já está me avisando. Se o senhor quiser deixar suas considerações finais com relação à endometriose, com relação a acalmar a paciente que pode estar suspeitando que tem endometriose, como é que procura ajuda, quais são os sintomas iniciais, para ela ficar calma, pacientes que querem engravidar também. Dá suas recomendações finais para a pessoa que está acompanhando a gente. Olha, eu acho que quem achar que pode ter endometriose deve procurar o seu ginecologista, mas que ele tenha uma certa sensibilidade em relação à endometriose, que tenha um conhecimento. Porque ainda a gente escuta algumas histórias como essa cólica é normal, ou a minha mãe tinha, ou ela fala que não tem muito problema, principalmente adolescentes que já podem ter uma endometriose, acham que é normal. Então, o diagnóstico precoce é sempre importante. Então, é importante que procure um profissional, não precisa ser, nesse caso, esterileuta, não. Pode ser um profissional ginecologista interessado no assunto, que peça os exames básicos. Examine a paciente, porque às vezes você, com um exame de toque, você detecta aquele nódulozinho que é aquele que está causando a dor, para que peça os exames da endometriose. E, junto com isso, pedir o hormônio antimileriano, porque ele que vai ser o relógio da sua reserva ovariana. Porque mesmo a mulher, quando é jovem, for solteira e tiver uma endometriose e tiver um antimileriano baixo,
ela pode se programar para congelar seus óvulos, porque sabe que no decorrer da vida vai diminuir cada vez mais esse estoque. Então, essas são minhas considerações. Tem um ginecologista que tem um interesse pelo assunto, que examine de verdade para os exames complementares, veja a sua reserva ovariana, que tanto me preocupo com isso, porque a gente enfrenta muitos casos de pacientes jovens, com 32 anos, já com uma reserva muito baixa, isso me angustia bastante. Então, eu acho que é importante. Eu vi mais uma perguntinha. Nenhum ginecologista pede antimileriano. É verdade, insista, porque deve pedir. É o nosso relógio. Se tiver com antimileriano muito bom, excelente. Se tiver baixo, é bom que fique aflita, não uma aflição no mau sentido. Vamos cuidar do que vamos fazer agora. Vamos congelar os ovos. É essa a minha mensagem. Obrigado pelo convite e me põe à disposição Imagina. para, se você quiser falar sobre outros temas, é sempre um prazer. E estou à Vamos sim, disposição sempre. vamos falar sobre. Eu vou nem convidar aqui ao vivo para a gente falar sobre um tema específico de infertilidade, com alguém que conhece, foi tão aí bacana em explicar de uma forma descomplicada. Eu vou só usar esses últimos tempos que a gente tem para responder a pergunta do pessoal. Eu vou responder a pergunta do Serginho, aqui o vôlei de praia, o uso contínuo de meloxicam para endometriose. Serginho, como qualquer outro anti-inflamatório, ele não deve ser utilizado de forma contínua porque ele tem muitos efeitos colaterais no equilíbrio, na homeostase do corpo. Isso depois o doutor vai até complementar, mas pode levar a gastrite, úlcera péptica, osteoporose, pode levar anemia, pode levar diversos efeitos colaterais. Eu tenho até um vídeo no canal do YouTube, procura Descomplicando a Medicina, sobre anti-inflamatórios, os seus efeitos e as suas complicações. Então, nenhuma doença no mundo se utiliza anti-inflamatório contínuo para o resto da vida, porque ele é muito malicial à saúde. Não é, doutor? Correto, tudo perfeito. Não vou completar com mais nada, não é correto. Não é esse o tratamento ideal. Existem outras maneiras anti-inflamatórias com alimentação ou outros suplementos que podem minimizar a curcumina e outras coisas que podem ajudar. E em casos específicos é que você vai fazer o uso do anti-inflamatório no pico da dor, mas não de rotina nem pensar. É sempre por um período limitado de tempo. E ainda mais idosos também não pode utilizar muito tempo. A controle da dor, né, o quadro álgico, ele deve ser sempre escalonado com medicamentos mais fracos até se atingir um nível que se controle a dor em escadas. E a gente vai fazendo, adicionando medicamentos através de medicamentos, obviamente vendo os efeitos colaterais. Isso também é outro papo que a gente pode comentar sobre controle de dor, né? Eu sou anestesista, mexo com isso bastante, só para não atrapalhar aqui a nossa live do Dr. Arnaldo. Alguém quer falar mais alguma pergunta para o Dr. Arnaldo? Aproveite agora que nós temos mais 2 minutinhos aqui só. Como é que outra coisa que perguntaram mais para cima é a paciente que tem dor irradiada para a perna, o que pode ser? Acredito que deva ser alguma ciatalgia. A endometriose ela pode fazer ciatalgia? Pode. Qualquer dor, lógico, tem que ir a um ortopedista, ver se não tem um problema de coluna, uma coisa mais, mais comum de acontecer. Mas se descarta essa parte ortopédica da coluna, de outras coisas, mas também, dependendo de outros sintomas, pode ser pesquisado. Mas eu acho que nesse caso a prioridade não seria endometriose, seria o ortopedista, mas seria associado a cólica menstrual, dor no ato sexual, dor para evacuar e alguma infertilidade, a endometriose deverá ser pesquisada sim. Doutora, também perguntaram também, na dor sexual, qual que é a característica e isso tem que ser frequente, sempre no ato sexual vai levar dor ou pode ser uma vez sim, 2 semanas não, depois de novo pode ser? Como é que é? Geralmente, assim, Intermitente ou constante? a dor é maior perto da menstruação, porque o endométrio, no endometriose também está inchado, está bem inchado, prestes a sangrar. Então, ele dói mais. E geralmente é uma dor profunda, diferente da dor de uma Doutor, vaginite, que é 24 segundos, 20 tem uma segundos, vai penetração acabar. vaginal. Então, é sim. Tem que perder com a resposta agora. Então, pode É. ser endometriose, é uma dor profunda, mas pode variar de acordo com a fase do ciclo. Um abraço.